Olá, pessoal! Quanto tempo! Como é que vocês foram de Natal, de Ano Novo? Tudo bem com vocês? Então, hoje eu resolvi contar uma história muito legal. Eu lembrei dessa história porque no dia 6 de janeiro, na tradição cristã, se resolveu comemorar esse dia como sendo o dia dos Reis Magos, dia de Reis. E aí é onde a gente costuma desmanchar a árvore de Natal, desmanchar os presépios, acabar com todos os enfeites natalinos, para só ser montado no final do ano. Eu lembrei dessa história de Os Três Reis, de Rubem Alves. E as ilustrações são dos bordados de Antônia Azuma Diniz Dumont, Ângela, Marilu, Marta e Sávia Dumont, sobre desenhos de Demóstenes. Vamos escutar? Gaspar era rei de Marcaxe, um país de mar azul e praias brancas. Nele moravam homens e mulheres de pele clara, cabelos negros e olhos castanhos. A seus portos chegavam navios de todo mundo com mercadorias exóticas para serem vendidas. O comércio acontecia em todos os lugares, nos mercados das grandes praças e nas pequenas lojas de uma porta só, em vielas estreitas. Gaspar, da torre de seu palácio, contemplava tudo. Como rei, ele deveria sentir-se feliz. Todos lhe eram agradecidos e todos o amavam. Mas, a despeito de tudo isso, havia em seu coração uma tristeza incurável, uma nostalgia que doía mais ainda quando o sol se punha sobre o mar, incendiando as águas. Por mais que se esforçasse, o rei não conseguia sorrir. Gaspar convocou então os sábios e expôs-lhes seu sofrimento. Estes lhe disseram que o remédio para a tristeza era o conhecimento. A ciência é uma fonte de alegria, explicaram. O rei mandou vir professores e cientistas de todo o mundo. Importou livros, estabeleceu bibliotecas, montou laboratórios, construiu observatórios astronômicos. Durante anos se dedicou ao aprendizado da ciência. Olha aí. Agora estava velho, sabia tudo o que havia para saber sobre o mundo, mas a ciência não lhe trouxe alegria. Ele continuava sem saber sorrir. Era madrugada, a luz do sol já iluminava o horizonte. O rei já estava desperto. Da varanda de seu palácio, ele contemplava o céu bem estrelado. Foi então que, olhando para o oriente, o rei viu uma nova estrela que não se encontrava nos mapas dos céus que conhecia. Era uma estrela diferente, porque, ao contemplá-la, ele ouviu uma música de indescritível beleza que o fazia feliz. E ele sorriu pela primeira vez. Deslumbrado, chamou os sábios que ainda dormiam e mostrou-lhes a estrela. Mas os sábios, olhando na direção que o rei indicara, não viram estrela nem ouviram a música que dizia ouvir. Saíram então tristemente, convencidos de que o rei estava realmente velho. Os anos de senectude haviam chegado para o rei. Gaspar, indiferente à incredulidade dos sábios, ordenou que se preparasse um navio para uma grande viagem na direção da estrela. Baltazar era rei da Núbia, país montanhoso onde moravam homens e mulheres de pele negra e brilhante. As montanhas da Núbia eram cobertas de vegetação luxuriante, árvores gigantescas, frutas variadas, onde viviam pássaros de todos os tipos. Por todos os lugares se viam riachos de água limpa, com remansos e cachoeiras.
Era um país belo e fértil. Baltazar, da janela de seu palácio, contemplava as montanhas e florestas que se perdiam de vista e pensava: o paraíso deve ter sido aqui. Entretanto, e a despeito da beleza e da fertilidade da terra, o rei não era feliz. Havia uma tristeza em seu coração que ficava mais forte quando os pássaros cantavam seus belos e tristes cantos de final de tarde. O coração do rei era belo e triste. O rei convocou os sacerdotes, os videntes e os profetas e falou-lhes sobre sua tristeza. De que me vale a beleza do meu país se meu coração está triste? Os homens santos alegaram que a tristeza era sinal de que sua alma estava distante de Deus. Deus é uma fonte de alegria, disseram os sábios. Baltazar, então, mandou vir de terras longínquas místicos e teólogos, que lhe ensinassem os caminhos para Deus. Contratou também arquitetos e artistas para construir novos templos. E comprou os livros sagrados de todas as tradições religiosas do mundo. Por anos a fio, ele se dedicou às coisas sagradas. Leu, meditou, orou. Por fim, chegaram os anos da velhice. Baltazar conhecia tudo que os homens podiam saber sobre os caminhos que levavam a Deus. Mas seu coração continuava triste. Mais triste ainda quando os pássaros cantavam ao entardecer. Já era madrugada. Baltazar, como de costume, levantou-se para as orações. Ele orava olhando para os céus, morada dos deuses. Foi então que, olhando para o horizonte, em vez do sol nascente, ele viu uma estrela que nunca tinha visto. Ao redor dela havia um arco-íris. Mas o estranho era que, ao contemplá-la, ele ouvia uma música de grande beleza, semelhante à beleza do canto dos pássaros ao entardecer. E seu coração não ficava triste. Ao contrário, era inundado por uma alegria que nunca experimentara. O rei chamou os sacerdotes, os místicos e os profetas. Vejam aquela estrela, disse ele, apontando para o horizonte, e ouçam a música que sai dela. Os homens de Deus olharam na direção indicada, mas não viram estrela, nem ouviram música alguma. Deixaram então o rei embriagado de alegria e comentaram baixinho entre si: nosso rei enlouqueceu. Isso quer dizer que o fim de sua vida está chegando. Baltazar, entretanto, mandou preparar cavalos para uma longa viagem na direção da estrela. Melchior era rei de Lagash, o país dos desertos e das areias sem fim. Lá viviam mulheres de olhos amendoados e homens rudes de barba espessa. Sua alegria eram os oásis que pontilhavam as areias com o verde das palmeiras e o frescor das fontes. Foi num desses oásis que Melchior construiu o seu palácio com enormes blocos de pedra branca em forma de uma pirâmide. Pirâmides, como se sabe, são figuras mágicas que garantem a imortalidade. A aridez e a solidão da vida do deserto não o incomodavam. Na verdade, ele as considerava desafios para o corpo e para a alma. Mas havia uma coisa que o fazia sofrer. Uma melancolia indefinível que sentia ao contemplar os horizontes ondulados de areia
que o sol poente pintava de vermelho. O rei convidou seus amigos para um jantar e lhes falou sobre sua melancolia. E eles lhe disseram: é compreensível. Nosso país é muito árido. O que lhe falta, ó rei, são os prazeres da vida. Os prazeres o farão sorrir, disseram eles. Então, Melquior importou prazeres de todas as partes do mundo. Vinhos, frutas, iguarias, músicos, artistas, mulheres lindas. Durante anos, ele se dedicou aos prazeres. Nisso, ninguém o excedeu, mas os prazeres não lhe trouxeram alegria. E ele, já velho, rezava em silêncio. Não quero prazeres, quero alegria, quero alegria. A luz da madrugada anunciava que a noite chegava ao fim. O rei, do alto de sua pirâmide, tomava uma taça de vinho. Era hábito seu contemplar o sol nascente. Isso sempre lhe dera prazer. Mas o prazer da beleza sempre lhe vinha misturado com tristeza. Porém, dessa vez não sentiu tristeza. Espantou-se ao perceber que estava alegre. E a alegria que vinha de uma nova estrela nunca vista que brilhava no céu. E, curioso, ao contemplar a estrela, podia ouvir uma melodia que o enchia de felicidade. Melquior sorriu pela primeira vez. Deslumbrado, mandou vir seus amigos. Apontou-lhes a estrela, falou-lhes sobre a música, mas eles, olhando para o céu, não viram a estrela, nem ouviram a música. Amigos que eram, disseram ao rei: querido Melquior, nosso rei amado, não há estrela, não há música. Tua mente já não percebe as coisas da terra. Ela navega nas águas do grande rio, na direção da terceira margem. Choramos porque sabemos que estás de partida. E tristemente se retiraram, entoando um silencioso requiem. O rei, indiferente às palavras dos amigos, mandou preparar os camelos para uma viagem na direção da estrela. Gaspar navegava do norte em seu navio, velas enfunadas por uma brisa fresca e constante. Baltazar vinha do sul em seu cavalo por caminhos que cortavam matas verdejantes. Melquior vinha do oeste em seu camelo atravessando desertos de areias escaldantes. Três reis tão diferentes, tão distantes, que nada sabiam uns dos outros. Numa viagem absurda, com que jamais haviam sonhado, na direção de uma estrela que só eles viam e de uma música que só eles ouviam. Sim, sem dúvida haviam enlouquecido. As brisas mansas que enfunavam as velas do navio de Gaspar repentinamente se transformaram numa horrenda tempestade com ventos furiosos. Seu navio, casca de nós, foi arremessado contra um rochedo e se despedaçou. Mas o mar se apiedou de Gaspar e um golfinho o levou desacordado a uma praia. Recuperado do susto, agora só lhe restava continuar a pé a sua jornada. Sem alternativas, o navegador se transformou em um andarilho. Depois de muito caminhar, Gaspar chegou a uma encruzilhada. Era ali que se cruzavam os 4 caminhos do mundo. O caminho que vinha do norte, o caminho que vinha do sul, o caminho que vinha do oeste e um 4º caminho. Olhando-se na direção do 4º caminho, podia-se ver no horizonte a estrela que brilhava.
Havia ali, no meio da encruzilhada, uma estalagem chamada Os Quatro Caminhos do Mundo. Ó! Foi nela que os três reis se encontraram. À noite sentaram-se em volta de uma mesa para comer pão, queijo, frutas secas e vinho. Começaram a conversar e a contar suas histórias. À medida que cada um falava, os outros se enchiam de espanto. Que absurda coincidência! Como era possível que três desconhecidos, vindos de três cantos do mundo, tivessem a mesma história? Histórias iguais. Todos haviam sofrido a mesma nostalgia. Todos haviam visto a estrela que ninguém mais vira. Todos haviam ouvido a melodia que ninguém mais ouvira. Descobriram então que eram companheiros. Dali em diante viajariam juntos. E foi assim. Durante vários dias caminharam. Aconteceu que numa noite chegaram a um minúsculo vilarejo. Que vilarejo será este? Perguntaram. Gravado numa pedra estava seu nome: Betlém. Estranho, disse o erudito Gaspar. Aprendi tudo o que há para ser aprendido sobre reinos, províncias, cidades, vilas, mas nunca vi esse nome em nenhum dos livros que li. Melchior acendeu sua lâmpada de azeite e iluminou com sua luz bruxuleante o mapa que abrira sobre o chão. Aqui está ele, disse marcando com o dedo um lugar no mapa. Betlém fica precisamente na divisa entre dois grandes reinos. À esquerda está o reino da fantasia. À direita está o reino da realidade, explicou Melchior. Já li sobre esses dois reinos nos livros sagrados, disse Baltazar. E continuou, são reinos perigosos. Aqueles que vivem no reino da fantasia ficam loucos. Aqueles que vivem no reino da realidade ficam loucos também. Loucos de outra forma. Somente se salvam da loucura aqueles que vivem na fronteira entre esses dois reinos. Esses ficam sábios e se tornam artistas. Pois Betlém está precisamente na divisa entre o reino da fantasia e o reino da realidade. No vilarejo, todos dormiam. O ar estava perfumado com flores de jasmim e magnólia. E havia um barulho no ar. Milhares, milhões de vagalumes pousados nas árvores. Ovelhas baliam ao longe, enquanto seu pastor tocava uma flauta. Era uma noite de paz. A estrela iluminava uma gruta. Os reis se aproximaram. Na gruta havia vacas, cavalos, burros, ovelhas. Era uma estrebaria. Convivendo com os animais estava uma pequena família. Um jovem e uma jovem que amamentavam um bebezinho recém-nascido. Era só isso, nada mais. Perceberam então que haviam se enganado. Não era a estrela que iluminava a cena, era o bebezinho que iluminava a estrela. E olhando bem para ela, puderam ver, refletido como num espelho, o rosto da criancinha. Aí entenderam, deixaram de ser reis e se transformaram em sábios. O universo é um berço onde uma criança dorme.
Notaram que uma coisa estranha acontecia quando olhavam para o bebezinho. Eles perdiam sua compostura real e eram dominados por uma vontade incontrolável de rir. Quando riam, ficavam leves e flutuavam. Era assim, quem visse o menino se transformava em anjo. Os reis, em meio aos risos e voos, entreolharam-se e disseram: nossa busca chegou ao fim. Encontramos a alegria. Para ter alegria é preciso voltar a ser criança. Tomaram suas coroas, capas de veludo, dinheiros, ouro, joias, pesadas coisas de adulto, e as depuseram no chão, ao lado das vacas e dos burros. Partiram leves, ora andando, ora pulando, ora voando, mas sempre rindo. Vou mudar de vida, disse Gaspar. É horrível ter de estudar ciência o tempo todo. Vou me transformar em poeta. Olha o Gaspar. Eu também vou mudar de vida, disse Baltazar. É horrível rezar o tempo todo. Vou ser palhaço. O riso é o início da oração. Ao que Melchior acrescentou: e eu descobrir o prazer supremo que vem sempre acompanhado de alegria: brincar. Vou ser um fabricante de brinquedos. Quem brinca volta a ser criança. E quem volta a ser criança está de volta ao paraíso. E assim partiram, cada um por um caminho. E se você, em suas andanças, se encontrar com um poeta, um palhaço ou um fabricante de brinquedos, pergunte se ele não tem notícias de 3 reis. Lindo, né, gente? Um bom ano para todos vocês. Beijo no coração de cada um.